Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Quem trouxe a sua Bíblia, abra ela, por favor, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 em diante. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Mateus fica antes de Marcos, depois de Zacarias, se eu não me engano. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Quem achou, dê glória a Deus. Glória. Aqueles que puderem, por favor, fiquem em pé, com o pé da Santa Mãe Igreja. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus caminha sobre as águas e Pedro com ele. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e a ajudá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estados da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre a água, sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhavam sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus lhe disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo um vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que eu vos louve, ó Virgem Mãe de Deus. Dá-me força contra os vossos inimigos. Pode sentar. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora por nós peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Amém? Amém. Eu não sei você, mas sobre mim eu sinto uma força. Essa força é a força do Espírito Santo. É a força da palavra que foi proclamada. É a força desse Deus que se encarnou há mais de 2000 anos atrás, no seio da Virgem Santa. Esse Deus que se tornou criança, se tornou jovem, se tornou adulto, morreu na cruz, ressuscitou, enviou o seu Espírito, permanece em nós. Em primeiro lugar, quero agradecer a irmã pelo convite. É sempre uma alegria, sabe? Quando ela me chamou para rezar o texto, eu senti alegria no coração. Eu disse: eu vou estar perto de pessoas que verdadeiramente eu gosto. De pessoas que verdadeiramente gostam de mim. Vê que o Evangelho é tão interessante, não esse, mas prestamos atenção. O Evangelho diz que toda vez que Jesus ia para o lado de Betânia, Jesus ia para a casa de alguém que ele amava: Marta, Maria e Lázaro. Porque ali em Betânia Jesus era acolhido. Ali em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus era bem recebido. E lá também Jesus tratava bem as pessoas que estavam ali. A primeira coisa que o Evangelho quer nos destacar, não esse, mas o de Marta, Maria e Lázaro, é que com Deus a gente tem que ter uma intimidade. Com Deus a gente tem que tratar Deus bem, porque Deus trata a gente bem.
Porque diz os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, João, que Deus, da mesma forma que faz chover sobre os bons, Ele faz chover sobre os maus. Da mesma forma que Deus ama os maus, Deus ama o moço que está mexendo no celular. Da mesma proporção. Desculpa, moço. Da mesma proporção. Da mesma proporção. Por quê? Porque Marta, Maria e Lázaro, eles amavam as palavras que saíam da boca de Deus, de Jesus. Mas muito mais ainda, eles amavam a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham um laço de amor, um laço de intimidade. Marta, Maria e Lázaro, eles não tinham medo de Deus. Eles não tinham medo de Deus. Era diferente de Pedro e dos outros apóstolos, dos outros 11. Eles estavam com medo de Jesus. Veja a reação deles. Eles viram Jesus fazendo um milagre. Ora, 4 capítulos antes, Jesus chama lá em Mateus capítulo 10, Pedro, Tiago, João, Mateus, Bernabé, não sei quem, para ser discípulo, para ser apóstolo. Jesus ensina para eles e Jesus dá autoridade para eles pregar o evangelho, para eles expulsar demônio em nome de Jesus, para eles curar os enfermos, para eles provarem da grandeza de Deus. Mas Pedro e os outros 11 discípulos ficaram com medo a ver Jesus caminhando sobre as águas. Eles tinham 3 anos praticamente de caminhada com Jesus. Eles tinham 3 anos, prestem atenção, deixa a criança quietinha. Eles tinham 3 anos caminhando, quase 3 anos caminhando com Jesus. E eles não reconheceram, em primeiro lugar, eles não reconheceram Jesus. Ora, quando a gente ama alguém, a gente reconhece a voz dela, sim ou não? Pode estar 20 pessoas gritando, mas a gente reconhece a voz da pessoa amada. Ora, quando a gente ama alguém, quando a gente ganha um presente daquela pessoa que a gente ama, a gente sabe que foi aquela pessoa que mandou pra gente, mesmo sendo outra pessoa, mas a gente reconhece, não sei, é sentimento. A gente reconhece que foi aquela pessoa que nos mandou. Eu estava num lugar, não vou dizer aonde, que eu não vou dar pista. Mas eu estava sentado, rezando, olhando para a Imaculada, e chegou uma criança para mim. Ele entrega uma bola, uma bexiga. Na mesma hora veio no meu coração, foi fulano de tal que mandou para mim. Foi uma criança que veio a pedido da irmã, mas eu prestei atenção, eu digo, peraí, eu acho que foi fulano de tal que mandou para mim. Um gesto de carinho. A gente reconhece, mas a primeira coisa que os discípulos não reconheceram a presença de Jesus andando sobre as águas. Eles não reconheceram. Por que eles não reconheceram a presença de Jesus, amados, andando sobre as águas? Por que eles não reconheceram a presença de Jesus andando sobre as águas? A gente vai ter a resposta. A graça de Deus. Mas aqui a gente tem que se colocar como esses discípulos. Por que muitas vezes a gente também não quer reconhecer a presença de Jesus, que não vem andando sobre as águas, mas a presença de Jesus que vem cheio de amor para nos dar? Por que a gente reluta, a gente, entre aspas, se esforça para não reconhecer a presença desse Deus que nos ama, que está cheio de amor, que está cheio de graça para dar em nossa vida? Primeira pergunta é essa, para nós. Creio que cada um de nós já tem tempo de caminhar daqui, já? Já. Aquele que não tem, eu convido a parte de Deus, em nome de Jesus, se converta. E vamos embora caminhar para Jesus de verdade, coração, de corpo, alma, entendimento, com toda a intensidade, como diz o livro de Deuteronômio. Mas Jesus nos convida, nos faz um convite. Eu lembro que uma vez, eu nem da igreja frequentava, mas um dia chegou meu pai em casa e disse para mim, Valdino, meu pai estava num encontro junto com a minha mãe em Altinho.
Passaram o dia todo adorando Jesus. Meu pai chegou para mim em casa à noite e disse: Valdino, um homem barbudo de cabelo grande mandou lembrança e perguntou por que você não foi. Eu digo: um homem de barbudo, cabelo grande. Eu digo: eu não conheço. Mas era já Jesus mandando um recado para mim. Me chamando. A gente tem que ver o que é que está nos afastando desse convite de amor que Jesus nos faz. Esse convite tão belo que Santa Margarida Maria Alacoque aceitou. Eu li um pouco sobre a história dela ontem. Passou bastante sofrimento, mas mesmo assim, olha, ela diz uma frase tão linda, ela diz assim: os momentos mais lindos da minha vida são quando eu faço tempo diante do sacramento. É ali que eu me encontro com Jesus. Olha, Jesus falou para Santa Faustina que onde tivesse um quadro dele, ali estaria a presença dele. Olha, Jesus falou para Faustina e prometeu que quem olhasse para esse quadro do Jesus misericordioso receberiam graças. Ora, Jesus falou para Faustina que esse olhar que era nesse quadro é o mesmo olhar que estava na cruz, é o mesmo olhar que olhou para Maria Madalena. E por que a gente resiste a esse olhar que não julga, mas é um olhar de amor? Estamos na barca de Jesus, sim ou não? Sim. Estamos dentro da igreja, que é a barca de Deus, a barca de Pedro. Mas ali dentro também daquela barca estava um moço chamado Mateus, que outrora Jesus ia caminhando, passou pela coleteria de impostos, estava lá Mateus cobrando impostos, e Jesus olha para Mateus e diz: vem, segue-me. Mateus olhou para Jesus, Jesus olhou para Mateus, Mateus se apaixonou por Jesus. Na mesma hora, Mateus largou tudo e começou a seguir a Jesus. E depois passa alguns tempos, não sei quanto tempo, está Mateus dentro do barco, vê Jesus vindo dentro do mar, andando sobre as águas, e Mateus fica com medo. Em algum momento da vida, da história, Mateus perdeu aquele olhar que ele tinha por Jesus. Olha, eu não estou falando nem de Pedro, viu? E a gente é como Mateus muitas vezes. A gente foi um dia como Mateus. Sim ou não? Sim. Porque um dia Jesus chegou para a gente, na miséria que a gente estava roubando de Deus a nossa vida. Porque o catecismo da Igreja Católica diz que somos criatura. E como criatura tem que adorar a Deus. Porque vai dizer Santo Agostinho no livro das Confissões: a minha alma só encontra descanso quando ela se encontrar com Deus. Porque diz Agostinho que meu coração é um vazio que só se encontra preenchido com a presença de Deus. E muitas vezes, um dia a gente foi com Mateus e a gente se encontrou com Jesus. Mas passaram-se os tempos e o nosso olhar de amor para com Jesus se perdeu. E a gente vê Jesus e não reconhece. E aí a gente passa por Jesus lá na Eucaristia, seja ele um sacrário ou ele exposto no ostensório. A gente nenhum ato de reverência para com Jesus tem mais. A gente passa de frente da igreja, sabe que lá está Jesus vivo, real e presente. Antigamente a gente ficava doidinho para passar tempo diante de Jesus. Cara, a gente não queria sair. Ave Maria, se alguém colocasse a gente diante de Jesus para passar o dia todinho no Santíssimo, na sala do Santíssimo, a gente não sentia nem fome. Ele só queria ficar lá. Mas foi passando os anos e a gente foi perdendo esse amor e esse olhar para com Deus. Que olhar? O olhar de que Ele é o meu Deus. Como dizia Francisco de Assis, ou Santo Antônio: Francisco, o meu Deus e meu tudo. Duas perguntas para a gente. Por que temos medo e não aceitamos esse convite de amor que Jesus nos faz? Estamos na sala de cima, desculpa as comparações. Foi numa sala assim que o Espírito Santo desceu, Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Eles estavam reunidos com a Virgem Maria, eles estavam rezando com Nossa Senhora. As orações dos apóstolos, sabe qual era? Pai Nosso e Ave Maria. Porque até Nossa Senhora reza Ave Maria lá no céu.
Porque ela sempre aparece com um rosário na mão nas suas aparições. E Jesus, aos pés da cruz, entrega João à Virgem. A gente já chamou, já se colocou no colo de Nossa Senhora. O Espírito Santo já está em nosso meio já. Por que estamos resistindo? Por que estamos com medo de entregar o coração a Jesus? Por que estamos com medo de entregar a vida a Jesus? Por que a gente tem medo de deixar as festas mudando? A bebida, o cigarro, a droga, a prostituição, a adultério, sei lá o que diabo tu faz. Porque esse medo de largar isso, que só é pecado, que só puxa para baixo. Aquilo que só te prende, que só te escraviza. Para aquele que nos liberta, nos salva, nos cura. Ele nos dá a vida eterna. E aquele que faz a gente sentir a presença dele 24 horas por dia. Esse Deus que quando a gente te chama Yeshua, ou vem Espírito Santo, ou estou no teu jardim, ou Abá, ou Paizinho, ou Papai, ou Elohim, ou El Kadosh, ou Adonai, porque quando a gente chama ele, ele vem com a sua graça, com o seu poder. Veja, Pedro ia afundando naquele rio, naquele lago, e Pedro disse: Senhor, salva-me. Minha gente, Pedro era pescador, entendia de água mais do que Jesus. Jesus era marceneiro. Jesus entendia de água, enquanto o homem não, mas enquanto Deus sim. Pedro entendia de água. Pedro passou horas e horas dentro de um barco, navegando, para pescar. O Evangelho diz que quando Jesus passou lá no lago de Tiberíades, se eu não me engano, estava Pedro pescando, tentando pegar peixe. E Jesus olha para Pedro e Pedro joga a rede do outro lado. Do outro lado, Pedro jogou a rede e pegou bastante peixe. Que não aguentou a rede, ela se estouraram, se eu não me engano, e puxou para dentro. Ora, Pedro entendia de água, Pedro sabia as formas de querer se salvar do lago. Mas Pedro, naquela hora, olhou para Jesus e disse: Senhor, não vou gritar não, salva-me. Diante da morte, Pedro olhou para as suas misérias interiores. Diante da morte, Pedro olhou para o maior medo. Qual era o maior medo de Pedro? O medo que todos nós temos. Sermos católicos ou não, católicos praticantes ou não, é perder a presença de Deus. O medo que a gente tem de não ter Deus ao nosso lado nos ajudando. Sendo a gente católico, praticante ou não, mas todos nós temos medo de que Deus nos desampare, de que Deus deixe a gente perecer. Mas Deus jamais vai deixar a gente perecer. Na mesma hora, Jesus estende a mão para Pedro. Já estou terminando já, moço. Na mesma hora, Jesus estende a mão para Pedro. E Jesus pega Pedro do chão e levanta Pedro da água, perdão. E Jesus começa a caminhar com Pedro novamente sobre as águas. E Jesus volta com Pedro para dentro do barco, andando sobre as águas. Pedro adentra dentro daquele barco. No outro texto, no outro capítulo e no outro versículo, está Jesus dentro da barca da mesma forma. E está Jesus dormindo. E vem o vento, e vem as ondas. A água começa a entrar dentro do barco. Pedro vai até Jesus e diz: Senhor, não se importa que a gente pereça? Olha Pedro de novo com medo de morrer. Olha Pedro com medo de novo, mais uma vez, do abandono de Deus, pensando que Deus vai abandonar. E essa mesma oração que Pedro pediu a Deus: Senhor, salva-me, Jesus fez no alto da cruz. Jesus levanta a cabeça, os olhos para cima, porque ele já tem mais força. E Jesus disse para Deus: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que tu me abandonaste? Aí Jesus é que reza para Deus: Deus, por que tu me abandonaste? Mas Jesus não está afirmando, Jesus está perguntando. Deus abandonou Jesus? Jamais. Por que a gente tem medo? Por que a gente tem medo?
Por que a gente tem medo desse Deus que é tão real e vivo em nossa vida? Por que a gente tem medo desse Deus que é tão presente? Fazer uma pergunta, todo mundo aqui já recebeu, mas quem já recebeu uma graça de Jesus aqui? Todos nós. Por que a gente tem medo? Por que a gente tem medo de dar um mergulho às águas profundas do amor de Deus? Desse Deus que é rico em misericórdia e bondade. Por que a gente tem medo? Desse Deus que nunca vai desamparar a gente. Ora, se a gente que lá no passado, quando não vivia na presença de Deus, Deus teve a bondade de resgatar a gente, de onde a gente estava, de nos levantar, de nos tirar da miséria onde a gente estava. Será que Ele vai deixar a gente perecer agora? Jesus, nessa noite de hoje, Ele faz um convite. Eu tenho 9 anos de caminhada. Seu Geraldo tem mais do que eu. Dona Juscelia, Tainá tem mais do que eu. Tem pessoas que têm mais ou menos que eu, tempo de caminhada. Mas todos os dias a gente é chamado a não ter medo. Todo dia a gente é chamado para olhar para esse Jesus e retribuir o gesto de amor para com Ele. Todo dia eu sou chamado para dizer, Senhor, eu não posso ter medo de entregar a minha vida e dar a minha vida. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10, 5, 30, não sei o que vai acontecer daqui a 1 hora, mas eu quero entregar a minha vida, porque eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, Salmo 90, versículo 1, tu que habita a proteção do Altíssimo. É a pergunta que Jesus nos faz. Por que a gente tem medo? Por que a gente tem medo de dizer para Jesus, como Pedro fez? Pedro foi tão bom com amor com Jesus, que Pedro pediu para Jesus curar a sogra dele. Ô Jesus, cura a minha sogra. Jesus cura a sogra de Pedro. Pedro disse isso, Jesus adentra na minha casa. Outro personagem bíblico, Zaqueu. Lucas capítulo 19, se não me engano. Jesus disse para Zaqueu, eu quero entrar dentro da tua casa. Eu quero entrar, Zaqueu, onde tu se refugia. Porque se tu ficar fora, as pessoas podem querer te matar porque tu roubas. Mas dentro da tua casa tu tem segurança, tem chance de sobreviver. Jesus pergunta para mim e para você, faz o convite e diz para mim e para você, eu quero entrar aqui, ó, dentro do teu coração. A partir do teu coração eu quero entrar dentro da tua casa. Fazer morada aí dentro da tua casa. Há uns anos atrás, no começo da minha caminhada, minha mãe ainda assistia novela. Eu sentei um dia no sofá de casa, minha mãe ligou a televisão e colocou a novela. Eu disse, mãe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ela disse, diga, meu filho. Jesus acabou de sair daqui agora. Ele se levantou do sofá, ele saiu daqui, está na porta de casa, e o diabo veio e sentou ao seu lado. A senhora colocou Jesus para correr. A partir desse dia, nunca mais ela assistiu novela. Porque ela entendeu que a casa dela tem que ser casa de Deus. Betel. Ora, o amor que Jesus olhou para os discípulos foi tão grande, irmão. E assim foi conosco um dia, que irado entrou no nosso coração e invadiu tudo. Jesus, Ave Maria do céu. A gente não podia escutar a música tocar, que a gente gosta, que a gente se arrepiava todinho, não era? A gente não podia esperar chegar aquela pessoa, aquele irmão da unção, o Max da vida, que a gente dizia, lá vem unção, lá vem fogo, eita, lá vaxiri, ralai. E daí a gente sentiu um fogo dentro do nosso coração, mas a gente deixou perder. E daí aquilo que a gente tirou da nossa vida, a gente está dizendo, trazendo de volta. Foi o que Pedro fez quando ele disse para Jesus, Senhor me salva. Quando Pedro sentiu medo, Pedro disse para Jesus, Jesus, eu estou voltando àquilo que eu era antes. Eu não quero perder, salva-me, ó Deus. Porque em vós me refugio, diz o salmista. Pedro só era valente por fora. Porque por dentro era um mal medroso. João por fora era um moleque, mas João por dentro era o homem mais corajoso. Ficou aos pés da cruz.
Jesus nos pergunta, por que a gente tem medo? Por que a gente tem medo, irmão? Um dia que a gente se encontrou com Jesus, num grupo de oração, não sei qual é o grupo de oração que tu frequenta, mas lá no grupo de oração que tu frequenta, ou até na missa, um dia um pregador pegou uma Bíblia dessa e falou para ti e para mim, irmão, larga o pecado, larga o mundo, larga as festas mudando, larga a bebida, larga o ficar com uma com outra, porque Jesus te quer. A princípio a gente achou bonito, a gente aceitou, mas em vida a gente não aceitou. A princípio Jesus disse para a gente, para de escutar aquilo que só ofende a mim, as músicas seculares mudando. Para de assistir aquilo que ofende a mim, os programas, os filmes, as novelas. A princípio a gente acha legal, a gente acha bonito, mas a princípio a gente não quer caminhar para esse processo de amor para com Deus. Eu falava para uma moça essa semana, uma grande amiga. Eu dizia para ela que ela era uma menina de Deus, que dentro dela havia uma potência do Espírito Santo. Ela foi e falou, mas não só isso aí não. Eu digo a boca fala daquilo que o coração está cheio. O teu coração está cheio de Deus, e Deus é humilde, é a humildade. Tu és isso aí. A palavra de Deus diz que os olhos são a lâmpada da alma. A nossa alma tem sede de quem? Deus. Estamos aqui, numa quinta-feira, 18 de julho de 2019, 8h24 da noite. Atrás de quem? Mesmo que a gente ainda não tenha fidelidade para com Deus, mesmo que a gente ainda não caminhe com fidelidade diante de Deus, mas na nossa alma ainda há uma sede de Deus. Mesmo com medo, na nossa alma ainda há uma sede de Deus. Porque a gente reconhece que Deus tira e pode tirar o medo de nossa vida. A gente reconhece que Deus tudo pode fazer. Que Deus pode tudo mudar em nossa vida. A princípio a gente quer uma graça da parte de Deus. Eu não sei por que a irmã chamou para rezar o texto. Só Deus sabe. Para consagrar a casa ao Imaculado Coração de Maria. Já foi, mas ela está consagrando de novo. Agradecer. Jesus faz um convite com duas perguntas. Por que a gente tem medo? Por que a gente desviou o nosso olhar dele? Eu vou terminar. Quando a gente desvia o nosso olhar de Deus, o medo começa a ter poder sobre a gente. Era demônio que estava agitando nas águas? Era demônio que estava agitando nas águas? Quando a gente desvia o nosso olhar de Deus, Flávio, aí a gente começa a dizer que tudo é obra do demônio, mas não é. Muitas vezes sou eu que desvio o olhar de Deus. Sou eu que desvio o olhar de Deus. Quando a gente desvia o olhar de Deus e a gente olha para tudo aquilo que vem agitando, ora, Pedro era acostumado com os ventos. Preste atenção, Pedro era acostumado com as águas daquele lago. Pedro passou horas e horas, amanheceu o dia, dentro de um barco pescando, ou procurando peixe. Pedro se acostumou com aquele ambiente. É como vocês que moram aqui no Lajeado, o trajetório que você sai da sua casa até o seu trabalho, você acostuma com tudo. Tanto é se você sai daqui e vai para o seu trabalho, se tiver algo estranho, você percebe e entende. Fulano mudou alguma coisa na casa dela. Fulano mudou alguma coisa daquele lugar. Esse buraco não estava aqui. Pedro entendia tudo daqui e dali. Pedro sabia como reagir àquelas situações, daquele mar, daquela agitação. Mas Pedro desviou o olhar de Jesus. E Pedro, ao desviar o olhar de Jesus, Pedro teve medo de algo que ele já tinha acostumado faz tempo, que era vento e onda. Porque, escuta, diante de porque Pedro começou a fazer uma experiência nova. Pedro começou a andar sobre as águas. Pedro começou a andar sobre as águas. A perspectiva de Pedro era outra agora.
Pedro não era acostumado com vento e com água, naquele sentido, porque ele estava andando sobre as águas. Dentro do barco, ele estava acostumado, ele estava confortável. Fora do barco, ele andou, se acostumou um pouquinho, mas quando veio o medo, ele deixou se afundar. Bernardo, Pedro teve medo. Devemos pedir a Deus, nas nossas orações, uma coisa simples. Tira do meu coração medo, Senhor. Tira do meu coração medo de se entregar a Ti. Tira do meu coração, Senhor. Eu quero dizer que Deus vai fazer. Ele vai fazer em nome de Jesus. Deixar isso claro para vocês. Deus vai fazer. Mas primeiro deixe Deus tirar o medo do seu coração. Tira o medo do seu coração. João capítulo 14, versículo 1. Cesse de perturbar os vossos corações. Credes em Deus e também credes em mim. Há medo que a gente permite ficar em nosso coração. Da mesma proporção que a gente ama a Deus, a gente muitas vezes tem medo de Deus. Não era para ser assim, era? Não. Era para ser diferente. Porque para que eu possa terminar? Porque a gente muitas vezes pede a Deus uma graça, suplica, faz. Ele demora um pouco na sua bondade e na sua sabedoria. E daí a gente desconfia de Deus. Olha a segunda coisa de Pedro, a terceira, perdão, desconfiança. Pedro parou de acreditar na voz que chamou ele. Muito obrigado. Pedro desconfiou da voz que chamou ele. Que voz? A voz que disse: vem. A voz que disse: vem. Pedro parou de acreditar nessa voz. Pedro parou de querer escutar essa voz que diz: vem, anda sobre as águas. Essa voz que disse para a irmã: faz o texto. Essa voz que um dia disse para ela, para aquele outro moço ali: caça. A voz de Deus. Peçamos a Deus uma segunda coisa. Senhor, que a minha voz não cale a tua voz. Que a voz do mundo não cale a tua voz dentro de mim. Que eu não deixe que a voz do mundo cale a tua voz dentro de mim. Não deixe que a voz da sedução, que a voz do inimigo, que a voz do outro, que a voz do pecado, que muitas vezes gritam muito forte. Cada gente, cada voz de Deus. Jesus estendeu as mãos sobre Pedro. Jesus pegou Pedro. Jesus pegou a mão dada junto com Pedro. Jesus voltou alguns metros junto com Pedro para a barca. E daí, Jesus olhou para os discípulos e repreendeu. É isso que eu estou fazendo. Pela graça de Deus. Eu estou repreendendo você e dizendo, em nome de Jesus, em primeiro lugar, pare de ter medo de entregar o coração a Jesus. Em segundo lugar, não pare de desviar o seu olhar de Deus. Em terceiro lugar, pare de escutar a voz do mundo para escutar a voz de Deus. Porque Jesus chegou para os discípulos e disse para eles: homens fracos na fé, por que tu duvidastes? Porque vocês duvidaram. Porque vocês duvidaram. Porque vocês duvidaram. Na tua oração daqui a pouco, faça um exercício simples. Quais são as dúvidas que há no teu coração em relação a Deus? Quais são as dúvidas que tu tem em relação a Deus sobre tua vida? O porquê tu está com medo de pegar água da graça de Deus e tomar? Porque tu está com medo de deixar que Deus faça na tua vida aquilo que Ele sonhou e planejou para você.
porque tem de menos. Possamos ficar em pé para a gente rezar.